queridos, hoje, ao vermos o panorama das leituras, nós percebemos que a mensagem central que a nossa Santa Liturgia quer nos oferecer é humildade, não é? Humildade é essa grande virtude que nos aproxima de Deus. Um coração orante é um coração humilde, não é? Porque a humildade nos faz perceber os nossos limites e nos faz reconhecer que somos dependentes de alguém, de um ser que é maior que nós mesmos. O grande adversário da humildade é o egoísmo, é a soberba, não é? Que nos impede de perceber a grandiosidade de Deus, a nossa pequenez e a nossa dependência dEle. E por vezes nós confundimos, não é? Humildade com ser humilhado, não é? Ou ser rebaixado. E por isso, por vezes, nós vemos uma cultura aí que é um toma lá da cá, não é? Uma cultura de não levarmos desaforo para casa, uma cultura onde as pessoas querem resposta imediata sobre algo que lhe acontece. E em meio a tantas, principalmente nas redes sociais, nós vemos muito isso, não é? Um toma lá da cá, não é um jogo de empurra-empurra. E na nossa vida deve ser diferente. Devemos buscar essa virtude. Sabe que a palavra humildade na sua etimologia vem de humus, não é? O humus é aquilo que é próprio do chão. Então nós devemos nos rebaixar, não enquanto a dignidade do nosso ser, mas como uma experiência de vida, não é? Nos colocarmos debaixo de algo que é maior e melhor. Sabe, meus queridos, a primeira leitura de hoje nos traz um texto recente do Antigo Testamento, não é? O livro do Eclesiástico é datado por volta do século II, então ele é o segundo mais novo, né? O primeiro seria o livro de sabedoria. Mas, meus queridos, esse livro que é próprio da nossa Bíblia católica, não tem na Bíblia protestante, nos traz tantos ensinamentos, não é? Que eu fico triste que Martim Lutero tenha retirado do cânone protestante este livro de tanto ensinamento. E hoje não é diferente. Fala de um Deus que tem o coração e o ouvido aberto aos clamores daqueles que são humildes. Aqui retratados, né, na narrativa, na figura do pobre, da viúva e do órfão, aqueles que na época do judaísmo e do hebraísmo eram as partes mais carentes e desatendidas da cultura, não é? Hoje nós também temos os nossos pobres, e não se engane, não são pobres apenas materialmente, não é? A pior pobreza talvez seja espiritual. Mas a pobreza espiritual daquele que não reconhece a sua dependência, a sua miséria diante de Deus, não é? Sabe, eu acho que em uma das minhas homilias sobre as bem-aventuranças eu falava, principalmente quando as bem-aventuranças na narrativa de São Mateus, onde ele diz pobres em espírito. Pobres em espírito, aqueles que são abertos a Deus ou sabem da sua necessidade de Deus, não é? Pobre é um necessitado de algo. Feliz aqueles que são necessitados de Deus. Necessitados de Deus. O autor de Eclesiástico, Jesus ben Sirac, vai dizer que Deus escuta o clamor dos humildes. Ele não é parcial, não é? Ao julgar, Ele vai fazer justiça. Meus queridos, nós devemos confiar, não é? Eu já disse aqui que o segundo degrau da fé é a confiança.
Confiança que nós devemos ter em Deus, que Ele tem o melhor para cada um de nós. E nos momentos mais sombrios da nossa vida, nas nossas maiores dificuldades, é nele que devemos confiar, porque na vida e no mundo há algo que só Deus pode nos dar, não é? A paz diante das realidades mais impossíveis da nossa vida. Sabe que o autor Jesus Ben Siraque, e também no decorrer da doutrina da igreja, nós sempre vivemos e vivenciamos os grandes doutores, estudiosos, sempre com essa ideia, não é? E com esse pensamento que irradiou durante todos os séculos, da preferência de Deus pelos pobres, pelos humildes, pelos marginalizados, não é? Porque esse povo verdadeiramente é um povo que, na sua maioria, sempre tem a sua exceção, não é? Que na sua necessidade, eles conseguem se abrir mais a Deus, não é? É em meio à dor e o sofrimento que as pessoas, por vezes, se voltam mais a Deus. Quando está passando por dificuldade, é a Ele que muitos invocam, não é? Quando vêm os momentos de doença, de sofrimento, de abandono, é a Ele, é ao Senhor que essas pessoas invocam. Mas, meus queridos, que bom seria se nós, em todas as etapas da nossa vida, nos voltássemos para Deus, não esperando que nós estejamos numa situação de debilidade, para que possamos buscar Deus na nossa vida, não é? Mas por vezes, quando há bonança, quando há saúde, quando estamos bem, nós nos esquecemos ou amenizamos, vamos dizer assim, a nossa fé, não é? Quando as coisas estão alinhadas na nossa vida, parece que Deus vai sendo esquecido, parece que Deus vai sendo deixado de lado. Espero que na vida de vocês não seja assim, não é? Mas é algo que eu percebo quando nós conversamos, quando nós vamos rezar em alguma casa, quando nós temos uma experiência de ter um encontro com outro. Por vezes eu vejo isso, não é? Quantas e quantas pessoas em momentos difíceis veio me procurar pedindo uma ajuda, uma oração, não é? E de repente as coisas melhoraram. Rapaz, nem uma cutucada no Instagram me dá mais, não é? As coisas melhoram, as pessoas parecem que se esquecem de Deus e se voltam para si. Se voltam para si. O Evangelho de hoje nos dá um ensinamento. Jesus, com as suas parábolas, é encantador o jeito que Jesus trabalha, não é? Para nos ensinar, para nos educar, para nos mostrar essas realidades celestes do seu reino, de maneira tão simples, não é? São Lucas vai dizer já que o destinatário dessa palavra, dessa parábola, são aqueles que não pensam nos outros, que são egoístas, não é? E Jesus conta-nos que duas pessoas subiram para o templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Olha, meus queridos, eu vou adentrar um pouquinho nesses dois personagens para a gente perceber o tanto que eles são opostos, não é? Embora os dois fossem judeus, não é? Nós vemos tamanha oposição entre essas duas figuras. Um era o fariseu, que dentro da religiosidade judaica hoje já não existe, não é? Depois da queda de Jerusalém, do templo, da destruição do templo, no ano de 70, esses fariseus se tornaram hoje os nossos rabinos, não é?
Mas veja, naquela época de Jesus, esses fariseus eram homens irrepreensíveis diante da sociedade e da religião judaica, não é? Eles cumpriam todos os preceitos. Se fosse nos dias de hoje, eles seriam aqueles que vão à missa todo domingo, e nos dias santos e nos dias de preceitos, eles seriam aqueles que dão, não é, o dízimo certinho, os 10% de toda a sua renda, rezam os seus textos, fazem as suas orações, talvez até, não é, fariam suas orações do ofício, rezariam as laudes, as médias, as vésperas, as completas, o ofício das leituras. Eu só rezo a laudes e o ofício das leituras. Então eles seriam muito mais orantes do que eu, não é? Mas veja, seriam pessoas irrepreensíveis, conhecedores da palavra. Muitos eram mestres, não é? Ensinavam os outros, tinham os discípulos. Eram irrepreensíveis. Diante da sociedade, diriam que eles eram santos, pessoas justificadas. Do outro lado, nós temos um cobrador de impostos. Cobrador de impostos, principalmente no Evangelho de São Lucas, nós vemos que eram pessoas extremamente recriminadas, não é? Por quê? Porque eles eram judeus, mas estavam trabalhando para Roma. Eles cobravam impostos para Roma. Roma explorava os judeus, não é? Roma cobrava impostos altos dos judeus, e quem é que efetivamente cobrava? Estes cobradores de impostos, os publicanos, não é? Eles eram odiados porque já trabalhavam para Roma, que explorava os judeus. E mais ainda, nós sabemos que, pelos relatos bíblicos, que por vezes eles cobravam uma quantia a mais, não é? E embolsavam uma boa parte. Tanto é que Zaqueu vai dizer: olha, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Não é? Então veja, um é tido como santo, o outro como pecador público, aquele que não tinha vez. Embora eles tinham um certo prestígio diante de Roma, por trabalharem para eles, diante da sociedade judaica, eles eram excluídos, não é? Pecadores. E os dois se colocam para rezar, entram no templo para rezar. Este primeiro fariseu, aquele que confia só em si, não é? Adentra de peito aberto. São Lucas nos diz que ele fica de pé, não é? Uma posição que dá um status de estar, não é? Em si mesmo. E ele faz a sua oração dizendo no seu íntimo: Senhor, eu vos agradeço porque eu sou melhor que os outros, porque eu não sou desonesto, eu não sou vagabundo, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, e eu não sou como aquele, cobrador de impostos. Eu faço meu jejum, minhas penitências, minhas orações, dou o dízimo de toda a minha renda. Esse homem, se vocês bem percebem, confia só em si, não é? Nenhuma vez ele disse que foi Deus que o ajudou, nenhuma vez ele disse que essas graças vinham de Deus, que ele queria estar mais na sua presença. Não, a sua oração era para si mesmo, não é? Porque ele confiava: olha, se eu estou fazendo, Deus tem obrigação de dar aquilo que eu mereço. Presunção, não é? Presunção. Sabe, aí nós podemos fazer até um comparativo com a leitura de hoje, que é o texto tirado de Timóteo, não é? São Paulo já está sabendo que logo
ele vai partir, não é? Ele está na sua segunda prisão e, pelo andar da carruagem, ele já imagina que o seu desfecho, a sua morte logo se aproxima. Então ele escreve dizendo: completei a corrida, não é? Combati o bom combate, guardei a fé. Agora será reservada para mim a coroa da glória. Sabe, São Paulo, se nós pegarmos somente esse trecho, ou ainda buscarmos outro onde ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, poderíamos pensar: mas São Paulo também é meio soberbo, não é? Meio até prepotente, querendo que os outros o sigam, sejam seus imitadores. Quem ele pensa que é, não é? Mas há uma grande diferença entre o ex-fariseu São Paulo com esse fariseu que Jesus conta a parábola. São Paulo vai dizer logo mais adiante que em todos os momentos Deus estava ao seu lado, e é Ele que o livraria do mal, da boca do leão. Essa é a grande diferença, não é? Entre esses dois fariseus, São Paulo e este da história de Jesus. São Paulo confiava em Deus, que era Deus que agia, que é Ele que fazia as coisas, é Ele que impulsionava o seu ministério. E por vezes São Paulo vai dizer, não é? Que é na sua fraqueza que ele se faz forte, porque Deus age na fraqueza de São Paulo e também na nossa fraqueza. Aquele outro homem na história de Jesus ficou distante, não é? E conta-nos São Lucas que ele sequer se atrevia a olhar para o céu, mas somente batia no peito e dizia: Senhor, tende piedade de mim. Como naquela oração penitencial que nós fazemos, não é? Onde nós rezamos: eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha culpa. Nós batemos no peito, não é? Minha culpa. Falamos 3 vezes ainda: minha tão grande culpa. Reconhecer os nossos limites, as nossas misérias, é um grande passo da nossa humildade, não é? Não é que a gente não entenda e não saiba que, por vezes, quando nós rezamos, quando nós fazemos as nossas obrigações religiosas, isso não seja um bem. Não, nós sabemos que quando nós nos aproximamos mais de Deus, quando nós fazemos as nossas penitências, vamos à igreja, rezamos o nosso terço, fazemos as nossas devoções religiosas, é um bem que nós fazemos, mas isso não deve ser para nós o motivo de orgulho ou de soberba, mas é algo que devemos fazer porque queremos estar mais próximos de Deus, é o nosso dever, não é? Se nós queremos um bem, nós nos aproximamos daquele que já é todo bem na nossa vida. Reconhecer as nossas misérias, não é também? A gente tem que sempre tomar cuidado com os extremos, não é? Por isso que eu tento sempre lembrar das duas partes. Se por um lado não devemos cair na soberba e na prepotência de achar que aquilo que nós fazemos nos torna melhores do que o outro, também não podemos cair no excesso e no extremo de nos acharmos, não é? Diante do pecado, dos nossos limites, das nossas faltas, que estamos já destinados ao inferno, não é? Não é isso, mas é reconhecer que diante das nossas faltas e das nossas misérias nós podemos alcançar a Deus. Somos dignos porque temos essa dignidade de filhos amados de Deus para estarmos na sua presença. E Ele, como nos diz Jesus de Siraque na primeira leitura, Ele tem um ouvido que escuta o nosso clamor. Escuta o coração daqueles que são humildes. Sabe, lá em
Reis, no seu capítulo 3, nós temos a narrativa do início do reinado de Salomão, do rei Salomão, não é? E lá Salomão faz um pedido. Nós sempre, quando vamos relatar este texto, nós costumamos resumir dizendo que Salomão pediu sabedoria, não é? A Deus. Mas o termo que Salomão usa na sua oração é: Senhor, dai-me um coração que escuta. Dai-me um coração que escuta. Sabe, esse deve ser também o nosso pedido a Deus. Que Ele possa nos dar um coração que escuta, muito mais que um coração que pede, não é? Mas um coração que ouve também a vontade de Deus, um coração que escuta o que Deus quer para a nossa vida, porque não que pedir seja uma coisa errada ou má, não é? Não que os nossos clamores não serão atendidos, mas dai-me um coração que escuta a vontade de Deus, para que possamos crescer no amor, na fé, na caridade, na nossa experiência com o outro. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Vamos cantar. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Creio, Deus Pai, todo